Lucas 11, versículo 10 diz assim: pois todo o que pede, recebe, e todo o que busca, encontra. Aquele que bate a porta lhe será aberta. Para que a nossa vida faça um pouquinho de sentido, é preciso haver algo que nos impulsione todos os dias a nos levantar às manhãs. Nós sabemos que um ser humano, quando ele perde os sonhos, a esperança, a vida, ela acaba perdendo então assim o sentido. E qual é a maneira de existir sem ter um sentido para existir? Quando falamos sobre ter esperança, a esperança que nós precisamos e que pedimos a Deus para restaurar todos os dias, ela só é encontrada nele. Aquele combustível para que você possa continuar, você encontra em Deus. E muitas das vezes a gente fica esperando que outras pessoas nos ajudem a se conectar com Deus, quando nós mesmos temos essa autoridade. Você sabia disso? Você tem autoridade sobre a sua vida de se conectar exclusivamente com o papai. E muitas das vezes a gente não sabe como. Ontem aprendemos um pouquinho sobre orar. Como eu posso orar e me conectar mais com Deus o dia todo? Como eu posso transformar um relacionamento com Deus em algo literalmente real? E ontem eu expliquei pra você. Uma oração, ela não tem que ser algo difícil. Uma oração, ela pode ser uma simples conversa. E eu quero desde já agradecer a Deus pela vida do Cleiton, que hoje tá, olha aí, sniper na nossa live, mandando vários presentinhos pra nos ajudar a bater a meta. E eu vou dizer uma coisa pra você, Cleiton, você não sabe, mas você tá sendo a resposta da minha oração que eu fiz pra Deus hoje. Obrigada. No final da live eu conto a oração que eu fiz e a resposta que o Cleiton tá me dando. Vamos lá. Então, apesar das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, Deus, ele nos dá espírito de ousadia para continuarmos. E quando tudo começa a cair ao nosso redor, onde a gente fala que não temos mais forças para prosseguir, quando não sabemos mais o que fazer, não sabemos mais para onde ir, qual caminho devemos tomar, Deus, ele vem com amor e carinho e nos levanta. Nos dá motivos para continuar e nos informa o quão preciosos somos. Deus nos segura na nossa mão e ele diz para não desistirmos. Em todo tempo a gente pensa assim, eu vou parar. Porque eu cansei de orar, eu cansei de buscar, eu cansei de clamar, eu cansei de jejuar, já fiz votos, já fiz propósitos, já fiz campanha, já fiz tudo, né? E a promessa parece cada vez mais distante. E aí você começa a pedir sinais a Deus. Mas tem momentos em que o sinal, ele não vem por escrito, ele não vem em negrito, em um outdoor. E aí a gente fica se perguntando, será que isso eu posso dizer que foi um sinal de Deus? E aí você começa a especificar aquilo que você quer como sinal. E aí Deus, ele te dá a resposta sobre aquilo que você queria como sinal. E aí você se engaja, se fortalece, se restaura, o ânimo volta. E você olha para a situação e fala, tem vitória aí. Por mais que não pareça, tem vitória aí. Eu tinha falado com o Cleiton que às vezes a nossa maior ferida é o que serve para curar as dores de alguém. Quantas vezes eu entrei nessa live sem força nenhuma para continuar. Botei um sorriso no rosto e falei, vamos fazer a live. E ao ler os comentários, enquanto o vídeo subia, eu via que essa foi a resposta da minha oração. Era o que eu precisava ouvir. E quantas vezes pessoas... Porque não é sempre fácil gravar vídeos. Eu fico horas gravando vídeos. Tive até que mudar o cenário, porque essa cadeira aqui tá doendo muito a minha coluna. E eu sou uma jovem de 27 anos, uma jovem senhora. E tava acabando com a minha cos. Isso aqui.
E aí não tava nem adiantando colocar almofada. E eu lembro que eu falava pra Deus assim: Senhor, tá difícil continuar. E eu falava pra Deus assim: se o Senhor realmente estiver nesse projeto, se realmente as confirmações não foram da minha cabeça, porque às vezes a gente começa a duvidar do projeto, porque tá nada com... A gente passa dias, meses, anos fazendo alguma coisa, buscando por algo, e parece que, tipo assim, você vê as coisas crescendo bem aos pouquinhos, como se fosse uma minhoquinha andando, e aí você fala: gente, será que era de Deus mesmo esse projeto? E aí Deus, ele pega, chega em você e começa a investir no seu sonho. A sua família que você não via há muito tempo começa a ter uma nova união. Aquela pessoa que te bloqueou há muito tempo te desbloqueia. Começa a ver os teus status, Dona Luara. Leonardo, Deus restaurou meu casamento. Glória a Deus! Que perfeito, Leonardo. Depois, se o irmão puder e quiser, depois que eu terminar a mensagem, gostaríamos muito de ouvir o seu testemunho. A gente pode fazer a chamada aqui na live, viu? No final da live, se o irmão puder e quiser, pra contar seu testemunho. Ou podemos deixar pra uma próxima oportunidade. Aí quando liga, você pode deixar sua câmera desligada, só pra gente ouvir sua voz, tá bom? Se você quiser. Ou preferir me chamar no privado, me contar seu testemunho e eu puder divulgar. Se não puder falar quem é a pessoa, os da live saberão que é o Leonardo. Porque tem gente que gosta que eu divulga, mas não quer ficar no off. Fiquei muito feliz, Leonardo, pela restauração do seu casamento. Ande com pessoas que te motivem a não desistir daquilo que Deus te fez sonhar. Eu agradeço a Deus muito pela vida do Cleiton. Então, assim, pela vida da Luara, da Nick, da Thaís. Gente, vocês são alicerces. E eu digo uma coisa pra vocês, é lindo e nítido e muito bom. Davi também, maravilhosa, da Vitória, Demira. Da Slane, maravilhosa, me manda todos os dias mensagenzinhas, eu acho perfeito. Eu sempre falo isso muito pros meus filhos também, que é: ande com pessoas que sonhem com os teus sonhos, que torçam pelos teus projetos, que te motivem. Lá no grupo a gente já teve pessoas que precisaram viver grandes mudanças na vida deles e não entenderam por quê, mas em breve entenderão. No grupo tem pessoas que estão se levantando e sendo restauradas, como a vida do Léo. Ele falou: comecei na live do quarto de guerra. E hoje ele tem um casamento, um relacionamento restaurado. Como eu tô feliz! E eu falei pra Deus, eu falei: Senhor, precisamos voltar ao projeto Quarto de Guerra. Não foi mais uma simples campanha, se tornou um projeto de vida, porque, de verdade, se eu puder fazer a cada 6 meses esse projeto, eu falei pra Deus que será uma linda oportunidade, porque o tanto de testemunhos que tivemos do projeto Quarto de Guerra, se você não participou, eu convido em breve você a participar com a gente, porque o quanto foi forte aquelas orações. O inferno se levantou de uma forma assim extremamente terrível, mas ele teve que cair, porque maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está com você. E houve-se tantos testemunhos. Eu lembro que um dos testemunhos incríveis que a gente ouviu foi o do Juscelio, e eu falei: que testemunho fortíssimo. Gente, foi um testemunho atrás do outro, e foi assim, coisa linda do Senhor. Amém, Anderson. O Anderson também disse assim: eu quero poder contar o meu testemunho pra você, pra edificar muitas vidas. Sim, sim. Pros irmãos, o Anderson, o irmão Léo, que tá com a gente também, se vocês quiserem no final da live, tá, e puderem, estamos aqui. Obrigada, Luiz. Pra que vocês, se vocês puderam, Thaís também, tô mandando muitos presentinhos. Gente, tô vendo vocês mandando presentinho, me desculpa não ter agradecido a todos, viu? O Cleiton snipou aqui na nossa live. Então, assim, se os irmãos quiserem, por favor, contar testemunho no final da live, eu vou terminar mais cedo só pra vocês contarem. Quero muito ouvir o testemunho de vocês.
Ou se preferir, me mandar por áudio no WhatsApp, depois me chama no privado, me manda por áudio, que aí eu divulgo com as pessoas aqui. Senta na mesa com Jesus foi demais. Ai, obrigada, João. Ontem a gente falou muito sobre sentar na mesa com Jesus. Eu já tô falando sobre ouvir a voz do Senhor. Hoje estamos falando sobre isso. Então, assim, Deus, quando você fala assim, que já tá cansado de tentar, cansado de orar e quer desistir, Deus levanta pessoas para dizer para você que o projeto é dele, mas de uma forma totalmente inusitada. Então, quando a gente fala, você tem ouvido a voz de Deus, é como se eu perguntasse para vocês agora: vocês têm conseguido discernir a voz do Senhor? Porque Deus, ele não fala com você só quando você faz perguntas. Deus, ele fala conosco todos os dias. Então vai ter dias que você vai estar muito triste, magoado, decepcionado. Dias em que você vai olhar para a situação e para o cenário e vai falar: eu não aguento mais. Olha o Léo falando, né? Não só restaurou, como me ganhou para Jesus. E é isso que nos faz continuar. Gente, quando uma alma aceita Jesus, eu sempre falava isso pra Deus: eu não quero ser mais uma pessoa falando sobre algo. Eu quero ser alguém que faz a diferença na vida das pessoas. Eu quero ser aquela pessoa que, se não for pra ter Jesus na live, não faz sentido ter uma live. Se não for pra ter Jesus no projeto, não faz sentido ter um projeto. Vocês vão me fazer chorar na live. Tô me segurando aqui. Então vai ter dias que você vai falar assim: eu tô tão cansado de tentar. Eu já tentei, eu já orei, eu já clamei, eu já busquei, já jejuei. Eu não sei mais o que eu faço. E aí você pergunta pra Deus: aonde estão as coisas que o Senhor me prometeu? Passa-se anos, passa-se campanhas, passa-se orações, passa-se projetos, passa-se tudo. Mas onde está Deus? Que me prometeu algo, mas essas coisas não vêm, não acontecem. Por mais que a gente não adore a Deus por sinais, às vezes a gente pede um sinalzinho de Deus. Porque às vezes os projetos, quando não começam a acontecer, demoram, né, um certo período, a gente começa a pensar que aquele projeto foi eu que digo de mim mesma. Quem assistiu aqui o vídeo das profecias e profetadas que eu postei, às vezes a gente pensa que aquilo que a gente tá imaginando, idealizando, e aquilo que a gente acatou em uma pregação, em um sinal, foi de nós mesmos. Às vezes eu queria tanto um sinal que qualquer coisa que falassem era o meu sinal. E aí a gente fala: poxa vida, fiz voto com Deus, fiz tudo e nada. E aí você fala assim: eu não escuto mais Deus. Eu nem sei se Deus me escuta. Será que ele escutou minha oração? Será que meu projeto é dele mesmo? Será que eu devo continuar insistindo por isso? Será que eu devo continuar orando por isso? Eu não sei. Eu não tenho mais forças pra continuar. E aí Deus usa uma pessoa que você talvez não conheça, de um cabelo meio diferente, em uma live que talvez você nem iria assistir porque você não estava preparado para essa live. Tem gente que já segue a gente há um tempo e sabe que as lives começam 10 horas. Mas tem gente que não. O Anderson. E é nessas horas, Anderson, que a gente tem que perguntar pra Deus: Senhor, essa é a minha vontade. É parar. É desistir. É literalmente, simplesmente, sabe, começar a buscar outras coisas. Mas o que o Senhor tem pra mim? E aí Deus, ele diz pra você:
Anderson, eu falo com você em todo momento. E quantas vezes eu te respondi sobre este algo, sobre esse fato, sobre essa situação? A maior voz que você deveria ouvir é aquela voz que te chamou no secreto de filho. É aquela voz que te viu chorar naquele cantinho meio escondido. Aquela voz que te viu também engolir o choro diversas vezes. Já me pediste diversos sinais, Anderson. E muitos eu já te dei. Entrega tudo nas minhas mãos e apenas confie. O que for pra ser da sua vida, Anderson, vai ser. Irmãos, quando eu tenho pra falar algo pra vocês que eu sinto de Deus pra falar, talvez eu não vou sempre usar línguas estranhas, tá? Porque tem gente que só acredita se a gente fala em línguas estranhas. Não. Sabe o segredo da língua estranha? É edificação. Quando alguém ela vai entregar algo pra você e ela está falando em línguas estranhas, ela está sendo edificada ao falar, ao entregar. Vamos continuar. Às vezes, a gente usa muito o ditado popular, né? Que tem aquele ditado popular que minha avó mesmo dizia muito pra gente, que é: Juliana, todo dia tem as suas próprias preocupações. Isso é Bíblia. Só que o ditado popular que ela falava era: mate o seu leão de hoje, descanse bem à noite, para que amanhã você possa levantar e matar mais um leão. Não deixe o leão de hoje para amanhã, senão amanhã serão 2 leões. E aí fica muito mais difícil continuar. Eu lembro que minha avó falou uma vez isso pra mim, no dia que eu falei pra ela assim: eu comecei um projeto, só que já mandaram eu encarar minha realidade e parar de fazer o que eu tô fazendo porque era muito feio. Quem eu pensava que eu era pra me expor? E eu lembro que minha avó disse isso pra mim. E ela falou: você não tem que ser o que acham de você ou o que dizem de você. Você tem que ser aquilo que Deus chamou você pra ser. Você tem que ser aquilo que Deus chamou você pra viver. Lembra quando a gente falou sobre identidade? Deus, ele só vai mudar a sua vida e fazer você viver aquilo que ele lhe prometeu quando a sua identidade estiver marcada por transformação. Deus lançou uma identidade para Dé. Mas a identidade da Dé precisa estar de acordo com a promessa, senão ela não vive aquilo que ela tem pedido. Deus lançou uma promessa para o Darcy e para a Natália. Só que ambos só vão conseguir viver aquilo que Deus tem para eles quando eles se posicionarem com a identidade que Deus tem para que eles vivam aquela promessa. A Natália, ela pediu algo para Deus. E tem muitas promessas também para a Caroline, para a Deisa, para a Ellen, para o Glauber. Mas essas promessas, elas foram assinadas com o seu nome. Porém, para vivê-las, o requisito é ter a identidade que Deus chamou você para ter. Você entende? Então, haverão dias em que a gente vai tentar de todas as formas, vai estar, assim, feliz. Mas haverão dias que, para percorrer esse caminho, vai ser difícil. Vai ter dias que você vai olhar pra Deus e vai falar: eu não consigo mais sozinho. Porque literalmente parece que você está sozinho. Mas você não está. Deus, ele é contigo em todo tempo, em todo período. E ele é tão bom e tão maravilhoso
que Ele tem cuidado até dos mínimos detalhes da sua vida, mesmo você não vendo. Lutar sozinho é muito difícil. Mas na vida, cada luta que você passa, tem um Deus que está com você. E Ele é o Deus que te vê no oculto. Ele é o Deus que te vê no secreto. Ele é o Deus que te ouve. Às vezes você só tem lágrimas para dar. E Ele decifra até mesmo as tuas lágrimas. É um Deus que entende o som do seu pensamento, entende o som do seu coração. E Ele fala contigo em todo momento: filho, eu tô contigo, eu não te abandonei. E aí naquele dia que você fala assim: eu não quero mais, eu vou desistir. Aí Deus, Ele levanta alguém que você talvez nunca tenha visto na sua vida. E até mesmo pessoas que não sabiam pelo que você estava passando, só para te dizer que a palavra dele se renova todos os dias e que a promessa dele não morreu e continua de pé. E que essa dor, esse momento de dificuldade, Ele tem cuidado de você e Ele tem gerado em você coisas tão incríveis e maiores do que você imagina. O deserto, ele não foi feito para te punir por nada. Entende? Deus, Ele não tem prazer nenhum em te ver sofrendo. Deus, Ele é pai. Como um pai, você veria o seu filho passando por necessidade e você não o ajudaria? Eu sou mãe. E quantas vezes, para quem é mãe aqui, vai entender o que eu vou falar agora, para os pais também. Quantas vezes você vê seu filho com alguma enfermidade, seja gripado, doente, e você olha e fala: se eu pudesse, eu pegava de você e colocava em mim só para não te ver sofrendo. Você entende o quanto Deus te ama? Você avançou demais até aqui. Você acha realmente que é hora de você parar? Não. É tempo de levantar da poeira, tirar do corpo e continuar. O processo não veio para matar, ele veio para te desenvolver, amadurecer, fortalecer, transformar, moldar a identidade do teu processo, entende? A identidade que Deus, Ele tem para sua vida, para viver o projeto dele sobre a sua vida, é forjada no deserto. Não é para você desistir agora. Você não pode. A sua história não acabou aqui. Parece que é impossível, mas chegou o momento de você confiar exclusivamente no Senhor. E se você ainda não confia nele plenamente, busque por mais intimidade. Porque é nesse momento que você vai conseguir romper em fé de uma tal forma que você nunca imaginou. Tem dias que Deus vai te disciplinar, mas a disciplina do Pai é por amor. Quando eu falo pro meu filho: não faz isso, é por livramento. Muitas das vezes é para que ele entenda que aquilo ali não é para ele, que aquilo ali não é algo bom. O não do Senhor não foi para te magoar, não foi para te fazer desistir. O tempo de espera é para testar a sua fé e fazer com que ela cresça mais e mais. Cada vez que a sua fé é provada, Deus te dá a oportunidade de crescer mais e mais. A sua mente, ela fica disparada com tanta informação. Os sentimentos começam a tomar conta do coração, mas de uma forma meio turbulenta. Os dias são maus. Às vezes você conta os teus sonhos para amigos, e foi exatamente o vídeo que a Luara me mandou hoje. Nem todos que estão do seu lado, que dizem ser seus amigos, irmãos, eles estão dispostos a escutar o seu sonho e torcer para que eles deem certo.
Peça pra Deus discernimento sobre as suas amizades. Fale pra Ele, pra que Ele coloque pessoas certas pra andar com você. Pessoas que te incentivam a continuar seguindo em frente naquele momento que você fala, eu quero parar. Quando a gente pensa que tá lutando sozinho, a gente se sente isolado, cansado, desanimado, sem forças. O tempo da espera começa a preocupar. A gente pensa, né, que Deus simplesmente desistiu. Pronto, desistiu, não vai mais me dar o que Ele me prometeu. Chega. Ele viu que eu tô tentando e que eu não tô conseguindo e Ele desistiu de mim. O inferno, ele lança pensamentos de desistência na nossa mente todos os dias. Por isso há uma grande importância de blindar os teus pensamentos. Quando eu falo pra vocês, gente, tira 7 dias pra orar só por você, é porque você precisa estar bem fortalecido e blindado pra orar por qualquer outra coisa. Eu tô orando pela restituição do meu casamento, tô orando por uma porta aberta, tô orando pela cura do meu filho. Se você não estiver bem alicerçado, o primeiro dardo que o inferno lançar sobre a sua vida vai te fazer parar. Vai te fazer literalmente desistir. É por isso que é fundamental estarmos atentos à voz do Senhor. E o quão importante é, Juliana, ter bons amigos para escutar a voz de Deus. Porque Deus, ele usa sim pessoas próximas de você. E Deus, ele usa também pessoas que você nem conhece para falar com você. Naquele dia que eu fui tirar o dente, que vocês lembram que tinha dado um problema. E eu fiquei sem fazer live. Naquele dia que eu fui tirar meu dente, tinha um rapaz que a todo tempo ele tinha autismo. Ele tem autismo, né? Espectro autismo. Autista. E ele ficava o tempo inteiro falando: Jesus te ama. Jesus, ele te ama. Jesus te ama. E todo momento ele olhava pra minha cara e falava: ei, Jesus, ele te ama. Aí eu falava: amém. Aí ele falava toda hora: ei, Jesus te ama. E eu falava: amém, ele também te ama. E aí teve uma hora que ele tava mexendo no iPad dele lá, no tablet. E ele olhou pra mim e ele falou assim: ei, eu esqueci de falar. Aí eu olhei pra ele, fiquei olhando pra cara dele assim, séria, né? Esperando ele responder. Aí ele: você tem noção do quanto Jesus te ama? Naquela hora eu queria chorar no negócio da dentista. E eu lembro que todo mundo ficou olhando pra minha cara assim, porque ele só ficava repetindo a frase: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E naquela hora que eu saí do escritório dentista, meu esposo falou assim: nossa, o rapaz, ele evangeliza mais do que muitos crentes, porque ele falava pra todo mundo do escritório. E eu falei pra ele assim: hoje eu tinha levantado desanimada. Eu tinha levantado com tanta dor. E eu tinha levantado assim de noites mal dormidas. Já fazia umas noites que eu não tava dormindo bem. E eu falei assim: hoje eu tava me sentindo esgotada. Mas só essa frase: ei, eu já te falei que Jesus te ama muito. Fez o meu dia ir do 0 ao 100 super rápido. Porque naquele momento ele ficou me encarando de uma forma que eu sentia aconchego no olhar dele. E era como se Deus literalmente tivesse soprado no ouvido dele: lembra ela o quanto eu a amo. E isso é tão lindo. Sim, Cleiton, a live vai ficar salva no YouTube. Vou disponibilizar no YouTube. Quem quiser depois eu mando pra vocês. Então a gente precisa estar atento à voz do Senhor, porque Ele vai falar com você em diversos lugares. Uma vez eu estava entrando dentro do mercado e foi um mês que a gente só tinha 100 reais pra fazer despesa. E eu lembro que eu falei pra Deus assim: Senhor, 4 pessoas em uma casa, 100 reais
Eu falei, a gente tá vivendo na prova do BBB. Aquela parte da xepa era a minha vida. Eu falei pra Deus assim, e agora? O que eu vou fazer? E eu lembro que eu entrei naquele mercado e veio um rapaz. E ele falou pra mim assim, ei, jovem, esteja sempre atenta à voz do Senhor. E eu olhei pra cara dele assim, falei, amém. Aí ele me chamou meu esposo. E ele falou assim pra mim, você tem um projeto e Deus colocou no seu coração. E grande será a obra que Deus tem na sua vida. Só permita que Ele faça da maneira que Ele quer. Você tá no projeto certo, mas tá fazendo da maneira errada. E às vezes a gente faz isso. A gente tá orando pela restauração, pela busca de uma porta aberta. Estamos buscando pela área correta, mas estamos buscando da maneira errada. Às vezes você está lutando por uma restituição, mas da maneira errada. Às vezes, isso que eu falo pros meus alunos, né? Meus amigos em Cristo, eu falo o quê pra vocês direto? Às vezes a gente ora por restituição de casamento, orando da maneira errada. Não, Deus não tem que restituir nada. Ele tem que restaurar. Ele não tem que trazer de volta do jeito que tava. Deus tem que trazer de volta reformado, restituído, fortalecido, transformado, moldado. Para que Ele me trate como Cristo trata a igreja. Que Ele me ame como Cristo amou a igreja. Porque Cristo jamais abandonaria o povo que Ele ama. Você entende? Então às vezes a gente tá orando da forma errada. E o meu projeto, quando eu comecei nas redes sociais, o meu projeto era makes artísticas. Fuçando por aí, vocês conseguem ver alguns vídeos das minhas makes artísticas, porque eu não consegui apagar todos. Ficou uns que é bem ruinzinhos, mas os melhores eu acabei conseguindo apagar. Eu fazia maquiagem artística. E as mais populares eram as de terror. Que eram aquelas que tem machucado, ferimento. Porque o meu sonho era trabalhar no Play Center ou no Hop Harry fazendo maquiagem de monstro. Então era o meu projeto de vida. E aí eu comecei a fazer vídeos sobre esse tema pra essas páginas me notarem. No caso, o Hop Harry, porque o Play Center tinha fechado. E aí Deus ele falou assim, o projeto tá certo. Eu quero te usar nas redes sociais. Mas levando a minha mensagem e não aquilo que você quer. Foi a hora que quebrou minhas pernas, porque tipo assim, eu já tava pensando assim, caraca, eu consegui fechar parcerias com lojas de maquiagens artísticas incríveis. E eu falei assim, cara, lutei tanto pra que essas marcas me notassem, e agora eu vou ter que mudar meu conteúdo. E eu falava pra Deus assim, Senhor, não. Como eu vou mudar meu conteúdo? Eu não sei nem falar. E aí Deus, ele coloca você nos lugares certos para ser desenvolvido. Coloca amizades que te incentivam. Colocam pessoas para não deixar você desistir. Ele investe em você. Ele te ajuda moldando a sua mente. Ele te ajuda cuidando do seu coração, te levantando. Ele te ajuda. Quando você se dispõe a fazer aquilo que Deus quer, para viver aquilo que Ele tem para você, eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil, mas vai te fazer viver a melhor fase da sua vida, mesmo difícil, mesmo nos dias difíceis. Então hoje a gente tá falando um pouquinho sobre ouvir a voz do Senhor e estar atento à voz do Senhor, porque Deus ele fala em todo tempo, é importante. Eu falei pra vocês que Deus falou comigo no escritório do dentista, falei pra vocês que Deus falou comigo no mercado, mas Deus ele fala com a gente em todo tempo. Deus falou com o Cleiton através da Luara, através da Via, através de mim. Quando ele falou pra mim assim, eu quero me ausentar, eu falei, tudo bem, é o desejo do coração. Só que eu não aceito que desista. Eu não aceito que desista. Você quer se ausentar pra descansar? Tudo bem. Esse desânimo que você tá sentindo é efeito do cansaço. Ele não vai vencer.
Porque você não pode perder o que Deus tem pra você. O que Deus tem pra você é coisa grande, coisa linda, coisa maravilhosa. Ele quer fazer de você um grande instrumento nas mãos dele. Ele tem te moldado, te gerado. Você avançou tanto, você quer parar agora, meu querido. Tô falando isso agora pro Cleiton. E pra todos vocês que estão na live, não é tempo de parar. Não é tempo de ficar chorando, não é tempo de se entregar. Milagres e promessas vão acontecer. Deus tá cuidando de tudo, apenas confia. Confia nele. Confia no Senhor. É fundamental a gente estar atento à voz do Senhor e pedir discernimento para Ele, para entender quando é Ele ou não falando conosco. Por quê? Além de falar conosco o tempo todo, Deus, Ele impulsiona a gente nas estratégias que temos que ter. Então, quando eu comecei a fazer minhas maquiagens, eu fazia as maquiagens artísticas, fazia vídeos de maquiagem artística. Tinha muitos patrocinadores e marcas famosas de maquiagem. Deus, Ele tirou tudo. Eu já estava com 5 mil seguidores, eu perdi tudo. Isso no Instagram. No TikTok tava crescendo super rápido. E da noite pro dia eu olhei, tinha 100 seguidores. Eu falei, gente, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Eu comecei a perder pessoas quando eu só disse uma frase. Foi o meu primeiro vídeo que eu falei, vou tentar fazer. Aí eu falei assim, eu fiz um vídeo e falei, Jesus te ama. Foi o vídeo que eu perdi mais seguidores. Eu lembro que eu apaguei aquele vídeo com ódio. Eu falei, gente, eu fazia só vídeo de maquiagem. Eu fiz um único vídeo da noite pro dia. Todo mundo que me seguia parou de me seguir. Eu falei assim, ó, o meu conteúdo, por mais que eu fosse evangélica, eu falava assim, Senhor, o meu conteúdo, ele é diferente, porque eu tô trabalhando pra quê? Eu tô trabalhando pra viver minha carreira. Eu falo sobre o Senhor em todos os lugares, mas a minha rede social, eu tô tentando viver a minha carreira, é meu sonho. E aí Deus falava assim, o seu sonho tá alinhado com o meu, mas não é o que você quer. É o mesmo alinhamento, mas de uma forma diferente. E foi aí que eu me entreguei pra Deus. Eu falei, Senhor, se é isso, vamos começar. E começamos. E hoje somos aí 42 mil vidas. Entrando em 43 mil vidas em breve. Pra Jesus. Deus, Ele fala, irmãos, por meio de muitas coisas e eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre, tá bom? Contei testemunhos informando sobre, pra vocês entenderem que realmente Deus fala, porque Ele já falou comigo. Creio que Deus já usou pessoas pra falar com você também. Então assim, ó, Deus, Ele fala por meio da oração, mesmo que no silêncio. Mesmo que no silêncio. Ele fala na música, usando vídeos. Quando você for escutar louvores na igreja, ou na denominação que você vai, eu sou da igreja católica, eu sou da igreja evangélica, independente. Quando você for pra igreja, foca atentamente na letra do hino. Se você é uma pessoa que você fala assim, ó, Senhor, Juliana, eu preciso que Deus use fulano pra falar comigo, uma irmã lá da Bahia tem que vir fazendo... Não. Ouça as letras dos louvores que são ditos na sua própria igreja. Você não precisa que Deus ele use literalmente uma pessoa pra chegar em você e falar alguma coisa. Às vezes você só precisa, ó, prestar atenção no louvor. Quando eu mando um hino pra pessoas, eu falo sempre pra Deus assim, eu tô escutando um louvor e Deus fala assim, ó, esse hino é pra fulano, que nem o Cleiton. Deus fala assim, ó, esse hino específico é pro Cleiton, esse hino específico é pra Carol. E aí eu vou mandando os hinos. E aí, eu não quero que você só escuta, eu quero que você preste atenção no que Deus tá falando com você através daquela letra. E aí, quando você para pra entender a letra, às vezes você fala pra Deus assim, Senhor, eu quero saber se o projeto é seu. Aí Deus tá falando, eu tô cuidando do projeto, o projeto é meu, a vitória é minha, e tudo será por meio de mim mesmo. Porque o projeto não é seu, o projeto é meu, nunca foi sobre você, o projeto sempre foi meu. E eu invisto, eu cuido, eu trabalho, eu dou recursos, eu mando anjo pra guardar, eu mando anjo pra socorrer. Então Deus, ele fala a todo tempo. Ele fala em vídeos, ele fala em live, ele fala em oração, ele fala na Bíblia. Quando você pegar uma Bíblia pra você ler, pra quem tem dificuldade em interpretar a Bíblia. Ui!
partir de hoje faz isso. Quando você for ler a mensagem, você vai pegar sua Bíblia, você escolheu o versículo que você quer ler. Você vai pegar sua Bíblia e vai falar: Senhor, tudo aquilo que o Senhor tiver para falar comigo, que na palavra que eu for ler hoje, que seja a porta-voz da boca do Senhor, e que eu tenha entendimento e sabedoria para interpretar aquilo que o Senhor tem para mim. Abriu. Quando você abrir, nossa, quando você abrir, Deus vai te mandar uma palavra. E olha a palavra que o Senhor mandou aqui para vocês. Assim diz o Senhor. Jeremias 31:16. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Gente, eu não tinha aberto ela aqui, eu tinha aberto ela em Salmos aqui, onde eu tava estudando. E do nada, olha o versículo que Deus usa para falar com vocês. Jeremias 31, versículo 16, a parte A. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Pois por isso ainda há uma esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Os filhos voltarão para sua pátria. Ou seja, tudo será colocado no lugar. Deus tirará do projeto do inimigo e colocará de volta no lugar. Tudo aquilo que o inimigo roubou não poderá ser comparado àquilo que o Senhor vai fazer para você. Eu não tinha nem colocado nada, só abri para mostrar para vocês como funciona. E Deus já trouxe uma palavra para sua vida. Ele voltará da terra dos inimigos. Deus trará de volta aquilo que perdido foi. Pois há uma esperança para o teu futuro. Há uma esperança para você. Não fui eu que falei. Foi a Bíblia. Então Deus, ele vai falar com vocês através da palavra. Vocês viram agora? Foi agora. Ah, Deus é lindo. E Deus, ele te dá uma direção. Qual foi a direção que vocês receberam agora? Continua. Não é hora de parar. Você recebeu a confirmação da sua oração. Eu não sei aquilo que você tem pedido para Deus, mas há uma esperança para o seu futuro. Que lindo, né? Deus, ele fala assim por meio de pessoas, como eu falei agora com vocês. E muitas das vezes, fazendo com que pessoas improváveis, que talvez você nem conheça, diga exatamente aquilo que ele tem pra ti. No tipo Dory, continue a nadar, não desista não. Gente, nossa, pra quem me assistia desde o início aqui das nossas lives, eu comecei a fazer live dia 9 de janeiro. Dia 9 de janeiro do ano que vem a gente faz 1 ano de lives. Eu só fazia vídeos, tá? Até então, não fazia live. Eu sempre falava essa frase: independente da situação, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Cleiton, essa era a frase que eu mais usava nas minhas primeiras lives. Ai, se pudesse pegar o minha primeira live pra mostrar pra vocês. É que não fica salvo depois de um mês, sai, né? Tem um período para as lives ficarem salvas no TikTok. Então a pergunta que eu tenho pra vocês é: você sabe que Deus, ele fala através de tudo? Através de sinais, através da natureza Deus fala. Deus fala. Uma vez eu tava no serviço, eu gosto de dar exemplos pra vocês, pra que vocês entendam, tá? Uma vez eu tava no serviço, gente, eu amo borboleta. Eu sou apaixonada por borboleta. Mas eu também morro de medo de borboleta. Eu não gosto quando ela chega perto de mim, que eu fico assustada. Mas eu acho ela linda, eu acho ela perfeita. Eu amo o animal.
E aí, eu lembro que eu estava no serviço e foi um dia que uma irmã tinha sido usada para falar comigo na igreja sobre algo. E eu falei para Deus assim: se foi o Senhor que falou, eu quero que apareça na minha mesa, pause na minha mesa, uma borboleta de tal cor. Fui trabalhar. Passou o dia, nada. Fui almoçar. Voltei, passou o dia, nada. Na hora que eu tava indo embora, isso já era umas 7 horas da noite, eu lembro que eu desliguei o computador, fui saindo e eu falei: eita, meu Deus, eu esqueci o celular corporativo, tem que botar pra carregar. Porque eu trabalhava no função de RH. E eu falei: eita, esqueci o celular corporativo, já tava na escada. Falei: deixa eu voltar. Quando eu voltei em cima do celular corporativo, tinha uma borboleta da cor que eu pedi pra Deus. Ela tava parada em cima do celular. E eu lembro que eu comecei a chorar olhando pro celular e ela voou e saiu. Sabe por quê? Deus sabe que se aquela borboleta tivesse pousado na minha mesa e ficado o dia inteiro parada lá, eu ia ter medo, eu ia ficar desesperada, eu ia gritar, eu ia sair chorando. Por mais que eu falasse assim, foi Deus respondendo, eu não ia conseguir trabalhar porque eu tenho medo de borboleta. Mas eu pedi pra Deus um sinal e Ele me deu. Hoje, nessa live, eu pedi um sinal pra Deus. E Deus usou o Cleiton e muitas outras pessoas, o Léo, usou o nosso irmão. Oh, Senhor Deus. Deixa eu pegar aqui os nomes, gente, porque minha memória de dó. Memória de Dória, as palavras de Dória. Bom, Ele tem usado muitos irmãos pra falar comigo. E Deus, Ele tem sido muito bom conosco. E hoje vocês foram a resposta da minha oração. Então temos que estar atentos. Nem todos que falam em nome de Deus também estão realmente sendo usados por eles. Então, é importante a gente falar o quê? Senhor, me dê discernimento. Aquilo vem do Senhor. Você pode me entregar o que for. Eu vou falar amém. Mas chegar em casa, eu vou ajoelhar e vou falar: Senhor, se foi o Senhor que falou, eu quero que o Senhor me dê discernimento. Eu quero que o Senhor me mostre mais uma vez. Eu peço sempre, no máximo, 3 confirmações. Cabelo azul, memória de Dória. Mas Deus está melhorando essa memória em nome de Jesus. Então, eu sempre peço. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que elas vão confundir a voz de Deus com a voz das emoções do momento. Às vezes, você falou para Deus assim: Senhor, eu quero desistir. Isso vem do Senhor e aquele projeto é de Deus. E aí, o dia tá todo péssimo. Aí você fala: realmente, é pra me desistir. Aí Deus usa uma pessoa pra falar: ei, não desiste não, amigo. Deus tá falando pra você continuar. E só que aí, às vezes a pessoa não fala assim: ó, Deus tá falando. Às vezes a pessoa fala assim: ó, não desiste não. Ainda há uma solução, não pare no meio do caminho, não perca a sua esperança. E aí você olha e fala assim: ó, mas o mar tá agitado, vou parar. Aí você fala: Deus não falou comigo. Aí Deus olha pra sua cara e fala assim: ó, falei não? Eu não falei não? Às vezes a gente fica olhando pro vento e falando: Senhor, faz tanto tempo que Deus não fala comigo. E Deus olhando pra sua cara e falando: mas meu filho, eu tô só que falo aqui, tu que não tá me ouvindo. Tô só o que falo e tu não tá me ouvindo. Então Deus, Ele tem falado com você em todo o tempo, mas talvez você não tenha estado sensível para ouvi-lo ou atento para ter discernimento sobre a voz do Senhor. Pessoas que andam com Deus não podem... Pessoas, que não andam com Deus não podem falar em nome dEle. Tem pessoas, irmãos, que sabem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas nem por isso andam com Deus. E tem muitas pessoas que você olha pra vida da pessoa e você fala assim: nossa, essa pessoa não anda com Deus não. Só que aquela pessoa ora mais do que as pessoas que oram na igreja. Aquela pessoa mais jejua do que as pessoas que jejuam dentro da igreja. Então assim, às vezes a gente olha muito por aparência, mas às vezes não está na aparência. Porque eu já conheci pessoas que usam um cocão na cabeça, não mostra nem um pedaço do corpo, o braço fechado, sempre com roupa fechada, blusa de gola alta, sai até o pé. E a pessoa fazia o inferno na terra. Acho que até o inimigo dava espaço para ela trabalhar. Então não se trata de roupa.
A vestimenta, sim, é importante, sim. Porque pessoas que servem ao Senhor se vestem com um pouco mais de modesta. A gente sabe que a pessoa não vai subir num púlpito usando uma saia curta e um cropped. Que não sabe? Porque tu tá pregando uma coisa séria. Eu vou dar um exemplo. Você não vai num tribunal e vai ver uma juíza assim. Você não vai... Se chegasse um médico em você, ele tivesse de chinelo, bermuda rasgada, aquelas blusas toda furada e falasse, bora, cirurgia? Eu não ia. Não vou mentir. Eu falava, esse homem vai me operar. Com a Juliette na cabeça, falando, vamos. 2 risquinhos na testa. Eu ia ter um preconceito. Eu falei assim, não, calma, senhor. O senhor vai me operar de verdade? Você vai botar uma luvinha pelo menos na mão? Porque, gente, a gente pensa que não, mas existe sim muito preconceito por conta de vestimenta. Quantas pessoas já passaram na minha live, olharam pra mim, poxa, a menina tá falando de Deus, eu tenho cabelo azul. E me chamar de Isabel, me chamar de um monte de coisa, nada a ver com nada. Eu ficava assim. Sabe por quê? Porque hoje em dia as pessoas olham muito pra aparência. A gente sabe que na Bíblia, mulheres e homens de Deus, ele fala pra se vestir com um pouquinho mais de modéstia. Não é pra que você fique desconfortável com a sua roupa, não. Mas é pra tomar um pouco de cuidado. Entende? Eu não vou orar pro enfermo com um decote até aqui. Entende? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, quando Deus ele fala conosco, a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu tô falando um pouco de roupa, a gente vai... Nós estamos falando sobre voz de Deus. Não tem nada a ver com roupa. Mas para os irmãos entenderem que sim, as pessoas olham muito pra você e elas não levam a primeira conclusão conversando com você, elas vão olhar pra tua roupa. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Mas independente, sinta-se à vontade. Se tá se sentindo confortável, continua. Enquanto Deus não falar pra você assim, ó, tira o seu cabelo azul, não tira o seu cabelo azul. Então assim, temos que prestar atenção no que vem ou não de Deus. Porque tem pessoas que são levadas por emocionalismo. Vou dar um exemplo. Você está no culto chorando. Você está no culto chorando. Aí o pastor lá de cima vê que você está chorando. Aí ele vai lá te dar um abraço e começa a entregar que Deus vai fazer isso, aquilo, barará, barará. Só que Deus não falou nada. E aí você não tinha discernimento pra identificar que não era de Deus, porque você estava esperando que Deus falasse alguma coisa com você. E Deus, ele usou o louvor pra falar com você, mas aquela vida não. Só que aí você não entendeu o louvor e acatou o que aquela vida tava falando. Aí o que acontece é que muitas pessoas se esfriam na fé por levarem profecias e profetadas que não foi Deus que entregou, mas que elas idealizaram que era algo de Deus. Aí você fica desanimado, culpa Deus por algo que não aconteceu. Às vezes não é o tempo mesmo, aí ele tá te programando pra isso. Mas tem coisa que não é Deus, não é de Deus. Eu lembro que quando eu namorava, antigamente, não era com o Emerson, com o meu antigo noivo, veio uma irmã e falou sobre o nosso casamento, disse que Deus ia fazer o casamento, ia fazer isso, ia fazer aquilo. E eu lembro que a gente terminou e eu falava pra Deus, eu não sei se eu devo orar. Porque quando eu terminei com ele, eu sofri muito. E eu conheci uma face daquela pessoa que eu não conhecia. E eu comecei a orar e conversar com Deus, e Deus falou pra mim assim, os planos que eu tenho pra você são diferentes. Não é que Deus mudou a profecia. A profecia foi me fazer feliz. E aquela era a minha escolha. Eu escolhi ficar com aquela pessoa. Mas aquela pessoa não estava nos planos de Deus. Então Deus, ele tirou a venda, destravou os ouvidos e me ajudou a enxergar o que ele tinha pra mim. E hoje eu vivo um casamento maravilhoso. E sim, Deus restaurou meu casamento com o Emerson. Mas pra mostrar que ele era Deus na minha vida, quando ele me entregou sobre o Emerson, que ele disse que eu e o Emerson tínhamos um elo lindo de restauração e que em oração poderíamos mudar vidas, unidos em oração,
E eu falei, esse é o homem que eu quero pra minha vida. Um homem temente ao Senhor. Um homem que, quando me vê querendo desistir dos meus sonhos, olha pra mim e fala, ei, quem te ordenou o projeto não foi Deus? Você vai continuar. O meu marido não me deixa desistir de nada. Quando a gente ora e Deus confirma, ele não me deixa desistir. E ele é usado muito por Deus pra falar comigo. E é o que o Emerson é muito quieto. Já teve dias em que eu tava chorando e ele chegou do serviço e falou assim, ó, não sei porquê, mas eu senti que era pra você continuar. Eu não sei se você falou alguma coisa com Deus, mas eu senti que era pra você continuar. E eu falei pra ele assim, hoje eu falei que eu queria desistir. Ele falou, não. Você pode desistir de tudo, menos do projeto de Deus pra sua vida. Isso eu não aceito. Ele só não gosta que eu cante muito, né, Cleiton? Eu e o Cleiton todo dia tava fazendo uma ópera pro Emerson. Ele tava amando. Então, peça pra Deus discernimento pra saber quando é ou não dele, quando alguém é usado pra falar com você, tá? Peça. Grandes são as conquistas que Deus tem pra sua vida, mas você precisa entender e saber interpretar quando é ou não de Deus, o que vem ou não de Deus, e quando é Deus ou não falando. E quando você pedir um sinal pra Deus, esteja atento. Você não pediu um sinal pra Deus? Aí tá lá o negocinho. Aí a pessoa falou, Senhor, eu quero que chova uma chuva de balas. Aí Deus tá fazendo chover a chuva de bala, só que aí ele vê que vai chover, faz o quê? Fecha a janela. Faz isso não. Faz isso não, filho. Entende? É que nem eu. Eu pedi pra Deus uma confirmação na borboleta. A borboleta pousou, mas Deus sabia se ela pousasse antes da hora, eu ia pegar a primeira coisa que tivesse na minha frente e tacar nela, porque eu tinha medo dela. Eu ia falar pra alguém tirar ela de lá. Até eu me tocar que a borboleta era o meu sinal. Deus, ele fez eu ficar esperando pra mim ter a certeza que era ele falando comigo. Então, às vezes, o esperar é pra que você entenda que é Deus falando com você. Às vezes você fala assim pra Deus, Senhor, eu quero uma resposta. Aí você chega no culto, hoje Deus vai falar comigo. Aí Deus tá falando com você na oração, nos louvores, em todas as ministrações, nos testemunhos, na pregação. Aí você sai do culto assim, nossa, Deus não falou nada comigo. Porque você esperava que Deus usasse um profeta para falar com você. Só que nem sempre Deus vai usar um profeta para falar com você aquilo que ele tem para falar com você. Hoje, eu falei para Deus que eu ia ser bem curta na minha mensagem. Não ia contar nenhum tipo de testemunho. Minha mensagem, ela ia ser breve, ela ia ser só sobre ficar, tipo, presta atenção, entendeu? Só que aí Deus, ele usa testemunho para que você entenda que sim, ele usa sinais. Sim, ele usa pessoas. Sim, ele usa a Bíblia. E sim, ele usa até mesmo os teus sentimentos para dizer que ele tá no projeto. Uma coisa que eu falo para vocês é quando vocês estão orando por uma coisa e vocês querem desistir daquela coisa e daqui a 10, 20 minutos vocês continuam orando por aquilo, é Deus te confirmando que não é pra parar de orar, porque o projeto é dele. Porque se fosse pra você desistir, você pararia. Quando eu não quero uma coisa, eu não quero uma coisa. Então aí você tá orando pela tua casa, pela tua vida. E aí você fala assim, ó, Deus não usou ninguém pra falar comigo que esse projeto é de Deus, meu Deus do céu. E agora? Mas Deus usou. Na igreja que você foi, Deus falou com você desde o início do culto. Você que não estava atento. Aí você tá orando, aí você fala, vou desistir. Aí no outro dia você tá de novo orando pela mesma coisa. É Deus falando com você, continua orando, porque onde tem oração tem vitória. Tem luta que você só vai vencer de joelho. Nem toda luta se vence em pé com uma espada na mão. Tem coisa que é pra ser levada pro secreto no joelhinho. Joelho no chão, boca no pó.
E aí você se pega orando de novo por aquilo que você mesmo disse que você ia desistir. Poxa, alecrim do campo, não falou que ia desistir? Por isso que quando vem alguém no meu privado e fala assim, Juliana, eu vou desistir, eu falo, vai, desiste. Aí a pessoa fala, nossa, não, mas você quer que eu desista? Eu falo, você falou que ia desistir. Se você entendeu, depois que eu falar isso, que realmente, tipo assim, você ficou indignado porque eu falei pra você desistir, então a indignação é uma resposta. Continua. Continua a orar. Quando seus medos não couberem mais em você, continua a orar. Quando o céu ficar de bronze, continua a orar. Quando os dias forem maus, continua a orar. Quando a dificuldade bater na porta, continua a orar. Quando as distrações virem te causando medo, te causando aquela sensação de desistência, de tristeza, de mágoa, de perda, continua a orar. A vitória está a um passo de uma oração. E tem muitas vitórias que não foram conquistadas porque naquele dia que você falou que você não ia orar, que você realmente não orou, era aquele dia que Deus estava com um anjinho lá do seu ladinho, assim, ó, só esperando você ajoelhar para te entregar. Por isso que na Bíblia fala para estarmos em constante e em fervente oração. Porque já teve muitas bênçãos que foram enterradas. Porque naquele dia era para você ter orado. E você simplesmente preferiu deitar no travesseiro, discutir, falar que não queria mais, jogar tudo pro ar. E Deus, ele só falava, ora. Você sentia aquela vontade de orar, mas você falava, não vou. Tô indignada demais. Tô brava demais. Tô muito triste demais. Nunca é demais pra orar. A nossa carne odeia a oração. Se dependesse da minha carne, eu ficava o dia inteiro assistindo dorama. Mas como não sou escrava dela, eu me levanto, tomo meu banho, faço minha make, pinto minha unha quando eu quero pintar, porque às vezes fica só o caco da rabiola. Entendeu? Faço uma comidinha, eu arrumo minha casa todos... Gente, eu arrumo minha casa todos os dias. Sabe por quê? Porque eu falo pra Deus, eu tenho um sonho de ter minha casa. Eu falo pra Deus assim, todos os dias eu arrumo minha casa. E eu fico depois falando pra Deus, como eu sou grata pelo que eu tenho. Porque fiel a gente é no pouco, pra que Deus nos coloque no muito. Se você não é grato nem com o que você tem agora, você acha mesmo que Deus vai te dar aquilo que você tá pedindo? Tu tá pedindo uma Ferrari, filho. Tu tem um Corsinha. Tu não limpa o teu Corsa já faz mais de mês. Tá podre. Aí Deus olha pra sua cara e fala assim, ó, eu não te dou uma Ferrari, porque você vai deixar um monte de resquícios alimentícios no chão. Aí tu fala pra Deus que tu quer uma geladeira inox, 2 portas, aquela de 10 mil reais, que abre e te dá até hello, bom dia. Aí Deus olha pra tua geladeirinha e fala, filho, tu não lava nem tua geladeira. Tem coisa aí estragada já faz mais de mês. Você entende? Fiel a gente é no pouco com Deus. Deus não fez ainda o que eu pedi pra Ele, mas Ele disse que Ele fará. Então eu já sou grato desde agora. Deus não fez ainda o que Ele me prometeu, mas eu sei que Ele tá me forjando a minha identidade pra me ser aquilo que Ele quer que eu seja, pra viver aquilo que Ele me prometeu. Então eu sou grata. E eu continuo orando por aquilo que Ele me prometeu. Eu oro falando pra Ele como eu imagino que vai ser, e também falo que Ele tem liberdade pra fazer a vontade dEle. Porque eu sei que o meu sonho é pequenininho perto da grandiosidade que Ele tem pra mim. Então, para grandes conquistas, você precisa entender e se disponibilizar a ter uma vida com Deus para poder entender e interpretar quando é Ele ou não falando com você. A partir de hoje, eu tenho certeza que quando você for para sua igreja, você não vai da mesma maneira.
você já vai começar a ficar mais atento. O que estão falando na pregação? O que estão falando na oração? O que tá falando esse louvor? Você vai começar a prestar mais atenção. Não vai ser mais um louvor. Vai ser o louvor, porque cada palavrinha eu tô cantando com a minha alma. Cada palavrinha eu tô lendo com cuidado, porque pode ser um sinal de Deus. Aí tá lá, Senhor, eu não compreendo os seus caminhos, mas eu te darei toda a minha porção. Doces palavras eu te darei, porque por mais que esteja difícil, vai valer a pena. Aí você olha e fala, tá tudo dando errado. A multidão me alcançou, mas o meu Deus não falha, o meu Deus nunca falhou. Olha Deus. Você entende? Deus, ele fala com você do início do culto ao final. Eu sempre falo para as pessoas, você quer uma confirmação sobre algo na sua vida? Ora, antes de ir para a igreja, ora. Vai para a igreja e começa a prestar atenção em tudo. O irmão te deu paz do Senhor na porta, o que mais ele falou? Talvez ele falou, paz do Senhor, Deus é contigo. Já peguei aqui, Deus é comigo. Legal, vamos lá. Aí já andou mais um pouquinho na igreja. Aí outro varão veio e falou assim, oh, minha benção, que saudade que eu estava de você aqui. Aí você fala, ó, Deus tá com saudade de mim aqui. Que mais? Já começa a pegar. Vai pegando. Começa a entrar na igreja de forma diferente. Não vai só pra bater carteirinha pra pastor, não. Tá? Só consegue no domingo? Amém. Que às vezes tem pessoas que trabalham a semana inteira no período da noite, não tem como ir. Vai lá na sua igreja, mas começa a prestar mais atenção, que Deus vai falar com você. Esteja sensível a ouvir a voz de Deus. Não podemos avançar na direção errada. Então, você só vai avançar na direção do seu destino quando você estiver atento ao direcionamento que Deus tem para passar para você. Comece a ouvir agora mesmo a voz do Senhor, para que você possa triunfar todos os dias da sua vida e não desistir. Esteja sempre atento.